Inflação, desinflação, deflação. Vamos descomplicar a economia já já. Bom, saiu ou vem saindo os indicadores de preços no Brasil. Os vários institutos estão trazendo aquilo que a gente já previa, que é uma redução dos preços na ponta, ou seja, a inflação começa a ceder. Pegamos o IBGE, pegamos a FIPE em São Paulo, a própria Fundação Getúlio Vargas, se nós olharmos os vários indicadores, a gente já observa uma acomodação dos preços, puxado, por exemplo, e principalmente, pela redução dos tributos aplicados aos combustíveis, o que acaba ajudando na redução dos preços finais. E aí, quando os institutos vão pesquisar, o preço não está subindo na mesma velocidade que a anterior. Porém, em alguns casos, ainda a inflação é positiva. Em alguns estados está sendo apresentada deflação. Então vamos equacionar, resolver esse economês todos, descomplicando a economia para você. Vamos lá. Inflação, aumento geral e contínuo de preços. Ou seja, a maior parte dos preços da economia sobe, ele subindo no mês comparado com o outro, a inflação está instalada. O IPCA, por exemplo, que é o índice oficial de inflação do governo do Brasil, ele coleta preços aproximadamente de 450 produtos em nível Brasil, dividido em grupos, né? Alimentação e bebidas, transporte, saúde, lazer, educação e assim por diante. Cada grupo desse tem um peso e cada produto dentro do grupo tem o seu peso proporcionalmente à renda das pessoas, são famílias que ganham até 20 salários mínimos. Então, inflação é quando os preços, na sua maioria, vem subindo. Então, quando divulga, a inflação é de 1%. Quer dizer que na média dos preços pesquisados desse mês, comparado com a média dos preços pesquisados do mês passado, houve uma alta de 1%. Um indicador que está na casa de 0,13, como o IPCA 15 mais recente, indica que a inflação começa a perder força. E aí surge a chamada desinflação. A desinflação é: os preços continuam subindo, como portanto caracteriza a inflação, porém numa velocidade menor. Ou seja, os preços sobem, mas não mais que aquele ímpeto, né? O mês passado tal produto subiu 10%, esse mês subiu mais 10%, outro 5%. Não, na desinflação. Subiu 10%, agora começou a subir 2%, está subindo 1%. Portanto, são os mesmos itens que, comparado com o mês passado, já não são tão fortes as altas, né? Aqui é mais ou menos assim: eu estava numa estrada andando a 120 por hora e passei a andar a 80 por hora, mas continuo andando. Então, a inflação continua existindo. Esse fato do carro estar andando é o fato da inflação ser verdadeira. Porém, eu já não percebo no supermercado, por exemplo, que esse preço vai subindo todo o período, dá uma estabilizada. Então, falei de inflação, que é o aumento geral dos preços, falei da desinflação, que é a redução da velocidade de alta. E tem um outro conceito que provavelmente vai surgir na economia por um período, que é a chamada deflação. Aí é o conjunto de produtos pesquisados para definir a inflação. Esse conjunto de preços deste mês, comparado com o mês anterior, esse conjunto ficou menor do que o mês passado. Ou seja, os preços, na média, recuaram. É o que a gente chama de inflação negativa. Ou seja, os preços hoje estão menores na média do que o mês anterior. Deflação. Aí alguém vai falar: então, Cafeu, a deflação então é o desejado pela economia? Não. Por quê? Pensa como empresário, como empreendedor. Você gostaria que os seus preços estivessem caindo todos os meses? É óbvio que não. Se os preços caírem todos os meses, você vai perder margem de lucro se você não equacionar a questão dos seus custos. Isso desestimula o setor produtivo. Então, não precisa ter uma inflação de 10%,
mas um mecanismo de preço ou estável, uma pequena alta, é estimulador para quem vai empreender. Então, da mesma maneira que a inflação é ruim, a deflação, se permanecer por um período muito longo, pode desestimular a oferta de produto. E ali na frente a consequência é a volta da inflação, porque você tem menos gente ofertando o produto. Você vê o que acontece no setor agrícola, né? Quando dá uma safra recorde, por exemplo, de laranja, o produtor de laranja se desestimula, ele não investe tanto na laranja porque ele perdeu dinheiro. Conclusão, na outra safra tem menos laranja ofertada, o preço sobe. Então fica aquela coisa louca. No caso da cebola, você já deve se lembrar aí que tinha um produtor que ia lá nas ruas e jogava a cebola na rua para dizer, olha, esse preço da cebola aqui não dá para ganhar dinheiro, eu prefiro descartar. É quase que um protesto, né? Dizendo que as condições econômicas do país têm que ser melhor para isso. Então a deflação, ela é boa num período pequeno, né? Agora, por exemplo, com toda essa alta de inflação, imagina você ter uma inflação negativa. Você vai colocar uma inflação negativa agora e tirar uma inflação alta lá de trás. Isso quer dizer que você começa a reduzir a inflação por 12 meses. Redução de inflação é sinônimo de poder reduzir taxa de juros. Redução de taxa de juros movimenta a economia. Por isso, e por esse movimento de desinflação e com a possibilidade de deflação, é que nós podemos projetar que esse ano de 2022, de 2 dígitos de inflação, a gente caia para 1 dígito de inflação. Algo entre 7% e 8% a verificar nos próximos meses. Ficou claro então? Inflação, preço subindo. Desinflação, sobe, mas uma velocidade menor. Deflação, na média, os preços atuais são menores do que o preço anterior. Descompliquei a economia para você? Espero que sim. Gostou desse vídeo? Então faz aí a sua assinatura no meu canal, prestigie o nosso trabalho. E se você busca uma solução para a sua empresa ou para você, para a sua carreira, dá um pulinho no meu site, reinaldocafeu.com.br. Eu sou diretor da RC Soluções em Gestão e eu sou associado regional para Bauru, Marília e Araçatuba da Fundação Dom Cabral, que é a escola executiva do Brasil, da educação executiva, a melhor no Brasil, na América Latina e a 9ª no mundo. E soluções para o pequeno empreendedor, para o médio empreendedor, para o grande empreendedor, para a sua carreira. Como eu disse, dá um pulinho no meu site, reinaldocafeu.com.br. E a gente se encontra no próximo. Até lá!